Minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. Sem que nós tivéssemos tratado, nossa querida Érica já fez a introdução do tema que nós vamos abordar aqui. Nos seus comentários, na sua prece, ela nos falou do Pai, que cuida de nós, que nos pega no colo, que conduz os nossos destinos. Vivemos tempos complexos, todos nós sabemos, tempos difíceis mesmo, e sempre expostos ao negativismo, à descrença, sempre expostos ao estresse, aos quadros mais depressivos que poderiam nos acometer em função do momento por que passa a humanidade. Somos todos chamados, evidentemente, à conscientização acerca daquilo que nós somos e nas mãos de quem nós estamos, porque só assim, conscientes do mecanismo da vida, conscientes de quem está tomando conta, é que nós conseguiremos nos fortalecer, nos preparar para aquilo que há de vir. Nós vivemos num mundo, todos nós sabemos, de expiação e provas. Termina-se uma expiação, há a possibilidade de se apresentar outra. Termina-se uma prova, sempre a possibilidade de outra prova. É da natureza dos nossos espíritos, da condição que nós nos encontramos, e a gente precisa ter consciência disso. Porque existe, naturalmente, um plano. O grande Albert Einstein diria: Deus não joga dados, e não joga mesmo. As coisas precisam funcionar de uma forma relacionada à perfeição divina. Então existe uma lógica, existe um plano, existe um planejamento definido, não só para cada um de nós, mas para o globo terrestre como um todo. É sobre isso que nós gostaríamos de falar hoje, sobre esse planejamento macro, que envolve os planejamentos micros, que são os nossos, no sentido de levar os nossos espíritos, questão 132 do Livro dos Espíritos, à perfeição. Fatalidade na qual estamos inseridos. Mais tempo, menos tempo, chegaremos na perfeição, o que significa uma percepção máxima da felicidade máxima possível, portanto, à criatura. Há um planejamento. Há um planejamento. Assim como entre os encarnados aqui na Terra, no meio da nossa cultura e em todos os locais do globo, existem as tradições que são passadas de geração para geração. No mundo espiritual, diz Emmanuel em A Caminho da Luz, também existem essas tradições. E Emmanuel vai utilizar de uma delas logo no primeiro capítulo de A Caminho da Luz, e esse é um livro que quem não leu precisa ler. Como dizia o nosso grande Alcântara, que já retornou ao plano espiritual, não deixe de ler esse livro antes de desencarnar. Leiam, estude. Ele é esclarecedor. Nós estamos todos a caminho da luz, porque segundo Jesus somos a luz do mundo e estamos a caminho da luz maior. A caminho da luz é essencial. No primeiro capítulo, então, Emmanuel dita a Francisco Cândido Xavier que existe no plano espiritual, evidentemente superior, onde ele, Emmanuel, habita, uma tradição que dá conta da existência de um grupo de espíritos puros, perfeitos, que foram eleitos pelo Criador, Deus, para conduzirem as rédeas
fenomenológicas que envolve todo o nosso sistema planetário. Ora, Deus é representado pelos espíritos, a começar dos espíritos puros, como Jesus, que o vê e o compreende. E um dia, segundo o livro dos Espíritos, nós também vamos vê-lo e compreendê-lo, Deus. Por enquanto ainda não dá. Precisamos raciocinar, segundo explica Allan Kardec nas 16 primeiras questões do livro dos Espíritos. Mas esses espíritos conduzem a obra divina por autorização divina, por serem eles espíritos puros. E essa coletividade tem como um dos seus integrantes nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo essa tradição que Emmanuel traz para nós, esses espíritos teriam se reunido em torno do nosso Sol, estrela de quinta grandeza. O nosso Sol é uma fagulhazinha acesa no meio de um braseiro imenso. Eles teriam se reunido nas cercanias do nosso Sol por 2 vezes ao longo dos milênios e milênios e milênios. A primeira vez, diz Emmanuel, foi justamente para a construção do sistema planetário que hoje o nosso Sol tem. Até então, o nosso Sol era uma estrelazinha solitária, sem nenhum astro gravitando em torno dele. Esses espíritos aproveitam de uma grande massa retirada do nosso Sol, e dessa massa imensa eles formam o conjunto de planetas que gravitam, que circulam o nosso Sol, e cada um com as suas características. A esse respeito, diria Jesus no seu Evangelho: não se turbe vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Esses espíritos criam moradas para espíritos que Deus cria incessantemente se desenvolverem. Natural, portanto, que num sistema planetário não haja 2 planetas iguais. Por conta dos espíritos que são criados, avançam segundo o seu livre-arbítrio, mas todos em busca da perfeição, e determinado ponto ou determinada faixa de progresso são colocados em determinados globos. O nosso planeta de expiação e prova, por conta do nosso estágio evolutivo, da nossa necessidade. Então esses espíritos se reuniram para construir um sistema planetário. Ora, qual é a idade do nosso sistema planetário? Aproximadamente 4 bilhões e 700 milhões de anos, diz a ciência. A doutrina espírita concorda. E o Senhor Jesus, no seu Evangelho, vai falar para nós: antes do mundo ser, eu já era. Palavras do Senhor, está no Evangelho. Antes do mundo ser mundo, eu já era o que sou, queria dizer ele. Ou seja, ele já era um espírito puro antes de 4 bilhões e 700 milhões de anos. E ele vai reafirmar isso ainda no seu Evangelho, onde o evangelista anota as palavras do Senhor momentos antes de ser preso para ser levado à cruz. Ele vai dizer em prece: Pai, glorifica-me novamente agora com a mesma glória que eu já tinha antes da fundação do mundo. O que o Senhor está falando nessas 2 frases? Que ele já era um espírito puro há 4 bilhões e 700 milhões de anos atrás. E o evangelista João, logo no primeiro capítulo do seu Evangelho, vai dizer que todas as coisas que aqui existem porque foi ele que fez. Jesus, o verbo que se fez carne. Então Jesus é o representante divino junto de nós outros, que está participando da vida planetária desde a sua fundação. E sabemos hoje, pelas vozes dos benfeitores espirituais, que ele é, portanto, o governador espiritual do planeta e está, portanto, cuidando dos destinos do planeta e de cada um de nós que aqui nos encontramos. E ele falou sobre isso. Bem, 4 bilhões e 700 milhões de anos é um tempo relativamente razoável para dar a alguém uma certa garantia
de eficiência. Nós aqui na Terra, e já estou eu nesse estágio, quando batemos no peito dizemos que já temos 30, 40 anos de experiência em determinada área profissional, a gente faz isso todo garboso, como se isso fosse bastante tempo. Jesus já era puro há 4 bilhões e 700 milhões de anos atrás. A gente não tem nem noção do que significa, mas uma coisa é fato: dá para confiar nele. Dá para confiar nele. Precisamos confiar nele. Ele é o porto seguro de nossas vidas. E ele demonstrou isso através das suas atitudes aqui na terra, e ele vai nos dar uma ferramenta para nos alertar sobre isso. As obras que tenho feito em nome daquele que me enviou, elas testificam de mim. Ou seja, aquilo que Jesus fez, que todos nós sabemos, e que João, o evangelista, diz que não caberia em todos os livros da humanidade, deveria ser suficiente para acreditarmos que o Senhor Jesus tem o poder todo sobre todas as coisas aqui na terra. Alerta para os nossos espíritos. Mas a segunda vez que aquele grupo de espíritos se reuniu já foi bem mais recente. Foi justamente para planejar nos mínimos detalhes, porque é possível chegar nesse nível de entendimento, para planejar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo à Terra. Sim, chegaria um instante na evolução do planeta, ou dos espíritos que aqui estamos, em que o próprio governador espiritual se faria presente. E há uma motivação toda especial para isso. Discutiremos isso. Planejamento do Senhor Jesus para vir à terra. Quando esse planejamento estava pronto, e aí já não é mais Emmanuel que fala, mas é muito fácil a gente chegar a essa conclusão. Esse planejamento foi passado para os seres humanos aqui na terra através dos profetas. Entre 700 e 500 anos antes de Jesus, a vinda do Senhor Jesus à terra foi anunciada por vários profetas no Velho Testamento. A começar do grande Isaías, um dos 4 maiores profetas do Velho Testamento. Isaías vai falar muito sobre Jesus. E quem de nós já não escutou? Eis que vosso Deus vos dará um sinal, e uma virgem conceberá, e ela dará à luz um filho, que significará Emmanuel, Deus presente. 700 anos antes, Isaías começa a falar que desceria à terra um ser que colocaria aqui novos valores, que ele suplantaria todos os reinos. Ele seria chamado Rei dos Reis. Ele dividiria a história da humanidade. Ele arrastaria para si os nossos pecados, diz o profeta. Mas valeria a pena aqui, meus irmãos, nós passarmos em revista 2 profecias do Velho Testamento acerca de Jesus. E as 2 são do mesmo profeta, Zacarias. Zacarias viveu por volta de 5 séculos antes de Jesus. E as 2 profecias de Zacarias atestam para nós outros que existia um planejamento para a vinda do Senhor Jesus, nos mínimos detalhes. É bem verdade que lá no Velho Testamento a gente vai encontrar uma profecia dizendo que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Quando? Na crucificação, porque era fato comum quebrar as pernas dos crucificados para que eles não conseguissem se sustentar. O corpo pendurados pelos braços comprimiria mais violentamente o tórax, e sem possibilidade de respirar, ia-se a óbito mais rapidamente. Jesus não precisou ter os seus ossos quebrados, e isso estava escrito já no Velho Testamento, que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Mas Zacarias vai dizer, entre outras coisas, 2 profecias relacionadas ao Senhor Jesus. Primeiro, que ele, o Senhor, seria trocado por 30 moedas de prata.
500 anos de antecedência, são 5 séculos. Está ou não está planejado? Ele seria trocado por 30 moedas de prata. Mas a segunda profecia então é definitiva, e todos nós conhecemos do que se trata. Zacarias diz mais ou menos assim: exultai, Jerusalém, alegrai-vos, pois que o teu rei vem até ti montado no lombo de um jumento, filho de jumento. Zacarias dizendo que o rei de Jerusalém viria até Jerusalém montado no lombo de um jumento, filho de jumento. E nós vamos encontrar no Evangelho, no último domingo que o Senhor estava entre nós, naquela semana ele seria preso e morto, na sexta-feira, mas é o último domingo, e ele dá uma ordem a alguns dos seus discípulos: vão em determinado lugar, e vocês vão encontrar um jumentinho, filho de jumenta, desatai o animal e trazei para mim. E se alguém perguntar quem foi que autorizou, quem foi que pediu, por que estão levando o animal, diga que é para uso do Senhor. E assim foi. Os discípulos foram até o lugar determinado pelo Senhor, encontraram o animal, desamarraram-no e começaram a levá-lo para o Senhor. E perguntaram: por que estão levando o animal? É para uso do Senhor. Não se fala mais nada. Jesus pega o animal, sobe no lombo e se dirige para Jerusalém. O povo, que já conhecia Jesus há 3 anos, trabalhando incessantemente para o esclarecimento e o socorro, seja corporal, seja espiritual, na terra, Jesus era muito conhecido, e aonde ele ia, sempre havia muita gente em torno. Se nas nossas unidades básicas de saúde hoje, se nos nossos consultórios e hospitais, nós encontramos abarrotados de gente, com toda a tecnologia e possibilidades que nós temos, imaginemos a época do Senhor, onde a expectativa de vida não passava de 35 anos e morria-se por qualquer coisa. E aí surge um ser que cura qualquer coisa, de qualquer jeito, em qualquer tempo. Tinha gente ou não tinha gente em torno do Senhor? Sempre, vivia abarrotado de gente. E aquele domingo era especial, porque o Senhor estava se dirigindo a Jerusalém, porque aquela semana seria comemorada a Páscoa, o domingo seguinte seria comemorada a Páscoa judaica. Então, o mundo judeu estava convergindo para Jerusalém, e como Jesus também estava, o povo que o acompanhava o cercava, e margeando toda a estrada que chegava a Jerusalém, uma multidão sem limites, e todo mundo com ramos de palmeiras, aclamando o Rei dos Reis, forrando o chão com ramos de palmeiras. Que domingo é esse, hoje? O domingo de Ramos. Ele foi previsto com 5 séculos de antecedência, pela última vez. Está ou não está planejado? Tem ou não tem um planejamento a vinda do Senhor Jesus à terra? Sim, é evidente que tem, é evidente. E se buscarmos no Evangelho, certamente vamos encontrar outras afirmativas nesse sentido, ou outras confirmações. Jesus, junto conosco, faz parte de um processo de educação e de cuidados com os espíritos em que estamos. Dirá Emmanuel, num outro livro magnífico chamado O Consolador, que todos nós temos o dever de estudar, que Moisés apresenta para nós, como primeira revelação, o princípio da justiça. Evidentemente nos remete ao Deus único, mas fala desde o primeiro mandamento que há uma lei, e aqueles que erram contra a lei serão alcançados por ela, na 3ª e na 4ª geração. Primeiro mandamento de Moisés. Então Moisés apresenta a justiça, que até então era mínima a justiça, e de lá para cá ela vem se desenvolvendo, e até a chegada de Jesus, dos 10 mandamentos, pulou-se para 613 mandamentos, ou 613 leis. Jesus apresenta a segunda lição na escola divina. Diz Emmanuel que é a lição do amor. A lição do amor. Até então, segundo Jesus mesmo diz, a dureza de nossos corações possibilitava a dureza da lei de Moisés. Mas
Quando ele se apresenta num instante em que nós já estamos minimamente preparados para uma nova etapa. Uma nova etapa. Quando se anuncia no Velho Testamento, 500 anos antes, que haveria de vir aquele que traria solução para todos os nossos problemas, estava se induzindo os judeus a permanecerem na fé, a manterem a esperança, a acreditarem que Deus trabalha para o bem de todos. E assim aconteceu. De reencarnação em reencarnação, nós vamos melhorando o nosso espírito, conseguindo ficar mais tempo consciente entre uma reencarnação e outra na erraticidade, e assim a gente vai avançando. Chega um instante que o Senhor Jesus já pode se fazer presente, porque nós estávamos minimamente, repetindo, preparados para receber as orientações agora fundamentadas na lei de amor. E nós, hoje, agora, nesse instante, poderíamos fazer alguns questionamentos ao Senhor Jesus, e Ele vai responder pelas letras do Evangelho. Ele vai responder. O evangelista diz que Ele é o Verbo que se fez carne. É aquele que construiu todas as coisas que aqui existem. Ora, o que vem fazer um espírito desse na terra? E nós poderíamos perguntar: o que é que motivou Jesus a vir à terra? Ele responde para nós. Imaginemos, se nós perguntássemos para o Senhor: Senhor, o que é que motivou a tua vinda aqui à terra? Ele vai responder no Evangelho de João: eu não saí do céu e vim à terra para satisfazer a minha vontade, mas para satisfazer a vontade daquele que me enviou. Então Jesus está obedecendo a uma ordem natural. Eu não vim do céu à terra para satisfazer a minha vontade, mas para satisfazer a vontade daquele que me enviou. Quem enviou Jesus então? Quem está num patamar superior? Deus. E como é que Jesus lida com Deus? Pai. Meu Pai, vosso Pai. Pede e dar-se-vos-á, busca e encontrareis, bate e abrir-se-vos-á. Ou seja, faça a tua parte que Deus vai fazer a dele. E vai dizer mais Jesus: eu tenho vos ensinado das coisas que eu aprendi junto de meu Pai. Então tudo aquilo que Jesus ensina, ele está aprendendo diretamente com Deus. E a minha alegria, diz Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou. Então a alegria do Senhor é satisfazer a vontade de Deus. E é por isso que Ele nos ensina, no Pai Nosso, a rezarmos, a orarmos, a empenharmos a nossa palavra no famoso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas percebamos, meus amigos, o quanto nós relutamos com relação a isso. Basta uma coisa sair fora do lugar, basta um acontecimento nos confrontar, basta um mínimo detalhe não coincidir com os nossos anseios, com as nossas expectativas. Ninguém merece. Deus nem sabe que eu existo. O que eu fiz na outra encarnação para estar passando por isso? Nós ainda não confiamos em Deus. E Jesus: credes em Deus, crede também em mim. Faz um apelo ao nosso coração para que nós entendamos, compreendamos minimamente quem é o Pai. Porque quando isso acontecer, tudo isso que nós estamos vivendo aqui na terra será perfeitamente compreensível. Senhor, você veio motivado então pela vontade do Pai. Qual é a nosso respeito então a vontade de Deus? Poderíamos perguntar ao Senhor Jesus, e Jesus vai responder. Está no Evangelho. E prestemos atenção, porque diz respeito à vida de cada um de nós. É da vontade de meu Pai que nenhuma das ovelhas que Ele me deu se perca. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas eu tenho prestado muita atenção em mim. E me pergunto muitas vezes: eu já sou ovelha ou eu tenho sido lobo? Muitas vezes travestido de ovelha, porque Jesus está cuidando de ovelhas, de lobo também, mas a preferência dele, a preferência não, os olhos de amor dele
para as ovelhas. Então ele está trabalhando para transformar lobos em ovelhas. O que significa essa frase do Senhor Jesus? Ninguém vai se perder nos caminhos da vida. Ninguém. É da vontade de meu Pai que nenhuma das ovelhas que Ele me deu se perca. Ou seja, todos os filhos de Deus encontrarão um dia a perfeição, consequentemente a felicidade. Quando chegará a minha vez? Isso é eu que vou determinar. Da forma como eu me entrego no mecanismo divino e da forma como eu atuo no mecanismo divino. Trata-se, portanto, de um processo de conscientização de cada um de nós a respeito da realidade. Qual a realidade? A do Espírito. Porque, além da condição de encarnados, nós temos a nossa condição espiritual. E nós temos buscado muito caminhos outros que não são necessariamente aquele melhor para os nossos espíritos. O que disse o Senhor a respeito? Busca, antes de tudo, o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas que vos são necessárias serão acrescentadas. O que Jesus está falando? Por reino dos céus, nós precisamos entender o reino da invisibilidade, porque é onde nós colocamos o céu, na invisibilidade. Ora, a invisibilidade, nós sabemos, é o reino do Espírito. Jesus está pedindo para que nós prestemos atenção no mundo espiritual, mas também na sua justiça. E se há justiça, existe um corpo de lei, pois que se não houver um corpo de lei, não tem como fazer justiça. O nosso papel, então, é nos adequarmos à lei que rege a vida do Espírito, para que todas as outras coisas que nos são necessárias no mundo material sejam dadas, aumentando, dilatando as nossas possibilidades de crescimento mais rápido. Um dia, passagem que todos nós conhecemos, o jovem doutor da lei se aproxima do mestre e pergunta a ele: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Narra o evangelista que estava tentando colocar Jesus em erro para acusá-lo diante do sinédrio, para que ele fosse crucificado mais rapidamente. E o Senhor vai dizer para ele: ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento e de todo o teu coração. Eis o primeiro e maior mandamento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eis o segundo. Aí está toda a lei e os profetas. Quando Jesus insere os profetas, ele está inserindo o mundo espiritual, porque os profetas, médiuns, traziam as informações do mundo espiritual. Consequentemente, no mundo material e no mundo espiritual, a lei máxima é a de amor, que é o que Jesus veio apresentar para nós aqui na Terra. Então, o planejamento divino obedece uma escala de acordo com as necessidades e possibilidades dos espíritos, segundo possam entendê-lo. Então, a primeira mensagem é de justiça, que era para pôr um pouco de ordem na coisa. Quando Jesus vem, o amor, para começar a modificar o nosso jeito de ser, e ele vai inserir nas nossas vidas, como solução para todos os nossos problemas, a figura do próximo. Pois que tudo o que Jesus direcionou para nós tem a ver com o próximo. E ainda vai nos advertir, uma vez que é para amar o próximo como a nós mesmos, ele vai nos advertir que a cada um de nós, sempre será dado segundo as suas próprias obras, que é aquilo que nós conhecemos como lei de causa e efeito. Então Jesus nos apresenta o amor, e nós então poderíamos perguntar para o Senhor: Senhor, o que é o amor? Ele não respondeu. Pode vasculhar o Evangelho, Jesus não respondeu o que é amor. Faria isso mais à frente a doutrina espírita. A doutrina espírita define o amor, e quem o faz é o Espírito Lázaro, na mensagem A Lei de Amor, capítulo número 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lázaro vai dizer mais ou menos o seguinte: o amor é um sentimento que resume integralmente toda a doutrina de Jesus,
e os sentimentos são um instinto da criatura elevados à altura do progresso que ela já realizou, porque no começo a criatura humana só tem instinto no campo da animalidade. Mais avançado, mais corrompido, tem sensações que nós, evidentemente, às vezes achamos que é amor, as sensações ou o resultado do amor. Um pouco mais avançado ainda e já esclarecido, Lázaro falando, surge o amor. Não no sentido vulgar do termo, como nós outros usamos aqui o amor. Falamos tanto de amor, falamos tanto no amor, declaramos o nosso amor, mas os nossos atos, as nossas atitudes são contrárias àquilo que nós falamos. E aí então Lázaro vai falar que o amor é um sentimento que pode ser comparado a um sol interior, que condensa no seu foco ardente todas as nossas necessidades, todos os nossos anseios, em paralelo com as revelações que nos são dadas. Então o amor é algo que sai de dentro de nós, aquecendo e iluminando, porque sol interior significa aquecer a nós próprios, iluminar a nós próprios, mas também o exterior. E tudo que fugir disso não é amor. Não é à toa, portanto, que Jesus vai dizer: fazei brilhar a vossa luz, pois que sois a luz do mundo. Um mandamento eu vos deixo, que vos ameis uns aos outros. Então, quando eu falo que amo, vale aqui um exemplozinho caseiro, me permita. Então eu chego lá na minha baixinha, de vez em quando, dou uma olhadinha no máximo de carinho que posso, e falo: ai amor, eu te amo tanto, como do primeiro dia que eu te vi. Mulher é um ser interessante, para não falar outras coisas. Mulher é um ser interessante. Ela me acolhe de um jeito que me deixa até desconcertado, e fala: eu também te amo. Mas lá no fundo do brilhinho dos olhos dela, dá para perceber um eu sei quanto. Por quê? Porque palavras não são mais efetivas do que atitudes. E ela pode julgar se eu realmente a amo pelas atitudes que tenho em relação a ela. É disso que se trata. Então eu falo que a amo, ela me acolhe, fala que me ama também, e devo confessar que ela faz de tudo para me agradar, mas eu ainda não faço de tudo para agradar ela, e falo que amo. Ainda não. Amar é um sol interior, e tudo aquilo que Jesus indica para alcançarmos o reino dos céus passa pelo próximo. Passa pelo próximo. Não há céu, felicidade, sem o próximo. Basta ver as orientações do Senhor Jesus, porque ele não definiu o que é amor, mas falou que tem um jeito de saber se é amor. Não há prova de amor maior do que dar alguém a sua própria vida pelos seus amigos. Não é receber. Amor a gente não recebe, amor a gente dá. Se a gente condiciona as nossas atitudes, as nossas ações, não tem amor, é egoísmo. Se a gente impõe regras, não é amor, é orgulho. Se a gente se vangloria do tanto que ama, é vaidade. Não é amor. Amor é um processo de doação. É para ser luz na vida alheia. Vale a pena aqui um outro exercício. Talvez tenhamos falado isso outras vezes aqui com certeza, e eu falo isso em muitos centros espíritas, porque é para fixar bem na minha consciência. Daqui a pouco, se Deus quiser, eu chego em casa e tomara que seja encarnado ainda. Nunca se sabe, né? Mas aí eu vou abrir o portão da minha casa com um botãozinho dentro do meu carro, e a minha baixinha está lá dentro me esperando. Quer dizer, quem abre o portão é só eu. Qual é a reação dela? Esse é meu exercício. O que será que ela faz na hora que ela escuta o portão abrindo e eu chegando? Eu penso que existe 3 possibilidades. A primeira é de alegria. Oba, o meu amor chegou. Olha que benção, deu tudo certo. Veio rápido hoje, o pessoal lá do GO não segurou ele.
Vou fazer um café para ele. Ele adora beber café antes de dormir. Primeira reação possível. Segunda reação, ela escuta o portão abrir, sabe que é eu, continua lavando louça, continua vendo televisão, e tanto faz se eu cheguei, se eu não cheguei. Neutralidade total. Não estou fazendo diferença nenhuma, nem presente nem ausente. Terceira possibilidade, vocês já perceberam qual é, né? A escala é decrescente. O portão abre, ela sabe que sou eu, ela dá uma fechada de olhos e fala: ninguém merece, ele já chegou. Vai começar tudo de novo. Do que depende essas reações do meu amor? Do impacto meu na vida dela, naquilo que eu faço para ela. Mas assim é com todo mundo. Você já reparou quando você chega na festinha de final de ano lá na família? Nossa, ele veio, ela veio. Nossa, ano passado você não veio, que bom que você veio hoje. Você já reparou quando você fala que vai embora? Nossa, está na hora, preciso ir embora. Não, fica mais, você nunca vem. Puxa, mais um pouquinho, 5 minutos, não vai fazer diferença. Ou quando você pensa em ir embora, você presta atenção, o Wi-Fi caiu. Porque antigamente a gente colocava a vassoura atrás da porta para a visita ir embora. Agora a família desliga o Wi-Fi. Porque a gente não sabe viver sem Wi-Fi na casa dos outros. A gente chega na casa de todo mundo e pergunta: tem senha, tem Wi-Fi aqui, qual é a senha? Quer dizer, a gente foi visitar a pessoa? Não foi, a gente foi continuar conectado com quem está longe, e a gente não fica conectado com quem está perto. Então nós perguntamos: Senhor, o que é que eu preciso fazer com o próximo? Ele vai dizer. A Érica falou aqui: perdoa. Mas perdoa 70 vezes 7 vezes. Cada ofensa, diz a doutrina espírita. Não repele aquele que te pede emprestado. Ora por aquele que te calunia. Ora por aquele que te persegue. Ora pelo teu inimigo. Se alguém te pedir a blusa, dá a camisa também. Se pedir para caminhar 1000 passos, caminha 2000. Se alguém te ferir na face direita, ofereça a esquerda. Ou seja, não se vingue. Não deseje a vingança. Porque às vezes a gente não se vinga, mas fica esperando, dizendo que Deus é grande. Eu te perdoo, mas Deus é grande. O que é teu está guardado. Aliás, meus amigos, convido-vos a raciocinar em termos: não repila aquele que te pede emprestado. A gente quase não estuda essa frase do Senhor, essa orientação do Senhor. Será que Jesus estava lidando tão somente com as coisas materiais que as pessoas pedem emprestado? Não, definitivamente não. Meu reino não é deste mundo. Muito embora a gente pode beneficiar as pessoas com coisas materiais, e isso é uma obrigação natural, também está circunscrito. Mas é preciso pensar subjetivamente. E aqui cabe 2 experiências que muito provavelmente alguém de vocês já possa ter visto num outro centro espírita que nós falamos, mas vale sempre a pena, porque foi bom para mim, espero que seja bom para aquele que ainda não ouviu. 2 experiências pessoais, nesse campo de não repelir aquele que pede emprestado. Alguns anos atrás, fazíamos parte de um grupo que oferecia lanche à noite para moradores de rua aos domingos. Morador de rua, Rio Preto tem catalogado, última informação do Diário da Região, 850 moradores, fora aqueles que não foram identificados ainda. É muita gente morando na rua. E eles são alimentados pelos diversos grupos religiosos e do terceiro setor, o voluntariado sem vínculo religioso. Todos eles praticamente têm possibilidade de alimentação, mas só comem quando os outros dão comida. E nós dávamos lanche aos domingos à noite. Fazíamos o nosso tour e parávamos para terminar o trabalho ali na Badibacite com a Independência, nas proximidades ali do Consolador, do albergue noturno. Quem já passou por lá sabe que ali vira um mar de gente e algumas entidades passam lá e distribuem comida. E uma dessas vezes nós estávamos lá e naquele dia coube a mim distribuir o pão. O restante do grupo ia organizando as coisas, distribuindo copo, distribuindo leite, e eles passavam pelo carro onde eu estava, pegavam o pão e iam embora já com o leite e o pão na mão. Mas um rapaz vem vindo em minha direção e não entrou na fila. E quando ele estava bem próximo, eu perguntei para ele, falou: meu amigo, meu irmão, você não vai querer leite e pão? Ele falou: não, hoje eu não quero leite e pão, hoje eu quero um abraço.
Me chamou muita atenção. É inusitado, nunca tinha acontecido isso. Eu falei, é para já, vem cá. Parei o que eu estava fazendo, abracei e ele me abraçou, atarracados mesmo. Não sei quantificar quanto tempo nós ficamos ali abraçados, mas devo confessar que me fez um bem danado para mim, e eu acredito também que para ele, porque ele saiu diferente do que quando chegou. E eu perguntaria então para vocês, qual era a fome dele? Qual era a sede dele? Lembremos de Jesus, para entrar no céu. Eu tive fome, me deste de comer. Eu tive sede, me deste de beber. Eu estive nu e me vestiste, coisas materiais. Eu fui estrangeiro em vossa terra, me hospedastes. Estive preso e doente e foste me visitar. Senhor, quando foi que te fizemos isso? Quando fizeram um desses meus mais pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeste. A fome também é subjetivo. E aquele rapaz estava com fome de amor, de sentimento, de carinho, de pertencimento à humanidade, de atenção, de um toque. Aprendi muito aquele dia. Aprendi muito. Mas interessante, a pandemia traz experiências extraordinárias se nós prestarmos atenção. E lá no Francisco Cândido Xavier, no solo sagrado, aliás, esta casa aqui tem sido uma bênção para nós outros, porque vira e mexe o Henrique passa na casa não sei de quem aqui, leva um monte de cesta que são arrecadadas aqui. Então fica aqui também, em nome da diretoria do centro, em nome dos assistidos, o nosso mais profundo agradecimento. Na pandemia, nós antes atendíamos até 80, 90 famílias todo sábado. Com a pandemia chegou a 263 famílias, nosso recorde. Uma fila imensa, contorna o quarteirão lá no Francisco Cândido Xavier. Hoje está um pouco menos, nós estamos aí em torno de 170, 180. Mas ainda assim é muita gente passando fome, passando necessidade. E essa casa está ajudando. Então, se vocês ajudarem o André Luiz, vai estar ajudando o Francisco Cândido Xavier também. Mas aqui também tem, evidentemente, outros beneficiados. Mas num desses dias da fila lá no Francisco Cândido Xavier, mais de 200 pessoas na fila, nós temos por hábito catalogar as pessoas, passar cumprimentando, conversando com as pessoas e tentando fazer um mínimo ali para diminuir a distância, não é? Seja ela social, seja ela emocional, seja ela humana, enfim. E tem um senhor que frequenta regularmente a nossa fila. Ele é mais idoso que eu ainda, mas é bem mais forte, embora seja um pouco mais baixo. Então ele gosta muito de abraçar, empata comigo. E aí toda vez que ele me vê, e a gente se abraça, brinca um com o outro, ele tenta me levantar e eu dou um pulinho para ele ficar feliz, como se ele tivesse me levantado. Aquelas coisas de criança velha, né? Velho vira criança. Eu já estou nessa fase. E ele me abraçou, eu o abracei, todo sábado é a mesma coisa. Graças a Deus. Mas nesse dia, quando eu estava abraçado com ele, brincando com ele, eu escutei uma voz feminina atrás de mim. Nossa, eu também quero um abraço. Na hora eu lembrei lá da Badibacite com a independência. Falei, meu Deus, de novo a mesma experiência. Eu me virei, era uma senhora também mais idosa que eu, mais sofrida, que dava dó, coitada. Ela olhou bem nos meus olhos e falou, seu Navarro, você também me dá um abraço? Eu falei, agora, já. Ela falou, sabe o que é, seu Navarro? Faz mais de 2 anos que ninguém me abraça. Eu falei, meu Deus, num átimo de tempo passa 1000 coisas na sua cabeça. Mas será que ela não tem família, não tem filhos, filhas, netos, não tem irmão, irmã, cunhado, cunhada, sogra, sogro, pai, mãe? Não, porque por causa da idade, muito provavelmente. Será que não tem ninguém na família que possa abraçá-la? Ela falou que não tinha. Eu a abracei e ela soluçava. Que fome ela tinha? Pois é essa fome, é essa sede que está agraçando a humanidade hoje. Os números são crescentes. Quase 500 milhões de depressivos no planeta. Números crescentes.
Tentativas de suicídio e suicídio a cada 40 segundos. 40 segundos. Falta um abraço, falta um ombro amigo, uma mão amiga, uma palavra amiga, um ouvido amigo, menos crítica, mais incentivo, menos cobrança, mais elogio. É isso que está faltando. As pessoas têm sede e fome disso, de humanidade. É isso que elas estão em silêncio dentro das nossas casas, pedindo para a gente saciar. Temos abraçado, temos calado um pouco mais as palavras ásperas dentro de casa para atender a sede e a fome de carinho daqueles que convivem conosco. François de Geneve, Mensagem à Melancolia, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz que a primeira missão do Espírito encarnado na Terra, a família. Primeira missão, a família. O que temos feito com a nossa família? Somos amor, segundo propõe Jesus, ou somos entrave? Pois que quem não ajunta espalha, disse Jesus. Então é preciso ouvir Jesus, porque o planejamento dele para a terra é implantar o amor, e o amor está plantado, mas evidentemente vai depender das ovelhas colocar esse amor em prática. Mas Jesus sabia que nós teríamos dificuldades, por conta da natureza ainda dos nossos espíritos, por causa da dureza de nossos corações. Permitiu Moisés um olho por olho e dente por dente. Se me amarem, sereis reconhecidos como meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus estava começando com essas palavras a anunciar o conhecimento maior para o futuro. Conhecereis a verdade no futuro. Se permanecerem nas minhas palavras, dizia Jesus, ou disse Jesus, capítulos 14 e 16 do Evangelho de João. Se permanecerdes nas minhas palavras, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará em meu nome um outro Consolador, que vos esclarecerá sobre todas as coisas, vos fazendo lembrar das coisas que eu tenho dito. Então a terceira revelação, a doutrina espírita, que foi profetizada por Jesus, assim como ele foi profetizado pelos profetas no Velho Testamento, a doutrina espírita vem esclarecer os nossos espíritos definitivamente. Então aquela lei do reino do Espírito que Jesus anuncia, está toda ela na terceira parte do Livro dos Espíritos. Terceira parte, as leis morais. Tudo aquilo de que necessitamos, da questão 614 a 919A, leis morais. Enquanto nós não obedecermos aquelas leis, nós não seremos felizes o tanto quanto nós precisamos e gostaríamos de ser. Aliás, para irmos encaminhando o nosso bate-papo para o final, valeria a pena aqui, meus amigos, encerrarmos as nossas conversas em torno da questão 614 do Livro dos Espíritos, que abre a terceira parte do Livro dos Espíritos, que abre, portanto, o primeiro capítulo, que tem como título Lei Divina ou Natural. Pergunta Kardec: porque se tem alguém aqui que não se sente feliz, que se acha infeliz, preste atenção nessa pergunta. Pegue o Livro dos Espíritos depois em casa e medite sobre ela. Pergunta e resposta, evidentemente. Mas pergunta Kardec: o que se deve entender por lei natural? Lei natural é o conjunto de leis que Deus criou para reger tudo aquilo que Ele criou. E essas leis não mudam, porque se houvesse mudança, não haveria sustentação no universo, estaria sempre sujeito a mudanças. As leis de Deus não mudam, mudam a dos homens enquanto eles se movimentam para frente. O que se deve entender por lei natural? Pergunta Kardec. E os benfeitores espirituais são reveladores na resposta. Lei natural
é a lei de Deus, única, necessária para a felicidade do ser humano, porque ela lhe indica o que deve e o que não deve fazer. E o ser humano só é infeliz porque se afasta dela. Onde é que está a nossa infelicidade? Na distância que nós estamos mantendo entre nós e a lei natural, a lei de Deus, que é de amor, segundo Jesus. E nós todos sabemos, desde a questão 621 do Livro dos Espíritos, nesse mesmo capítulo, 7 questões à frente, que essa lei está inscrita na nossa consciência. E é por isso que nós experimentamos aqui na Terra sentimento de culpa, remorso, arrependimento, que é reflexo das agressões provocadas pelos nossos pensamentos e atitudes, a lei de Deus que está dentro da nossa consciência, e isso infelicita. Por isso que na questão 922 do Livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais vão dizer que um dos 3 pilares de sustentação da felicidade possível na Terra, o segundo deles é a consciência tranquila. Ora, não existe consciência tranquila enquanto nós não praticarmos a lei de amor. E amar é dar a nossa vida para aqueles que convivem conosco. Já explicou tudo. Os outros 2 pilares, só para não deixarmos passar em branco: posse do necessário. Qual é o nosso relacionamento com as coisas materiais? E fé no futuro, porque é para lá que nós estamos indo. Então, a presença do Senhor Jesus na Terra é um atestado irresistível. É um atestado presente de que há um planejamento para os nossos espíritos. Nós estamos a caminho da luz, a caminho do amor, mas cada um de nós tem o seu próprio planejamento. Jesus falou isso para Nicodemos: o espírito sopra a vida onde ele quer. Então cada um de nós está vivendo onde pediu para viver mesmo, com as pessoas que precisavam, e ninguém está fazendo favor para ninguém, elas estão fazendo favor para nós, em conviver comigo. A minha baixinha, ela que está fazendo favor em conviver comigo, e eu querendo botar a banca nela, porque eu sou palestrante espírita, estou no centro fazendo caridade, e ela me aguentando lá em casa. As prostitutas e as meretrizes entrarão diante dos religiosos no reino dos céus, advertiu Jesus. Precisamos tomar muito cuidado com essas coisas. De forma, meus amigos, que é preciso acomodar os nossos espíritos nas mãos amorosas do Senhor Jesus, que é o representante máximo do Pai, conforme propôs aqui a nossa Érica, na abertura dos trabalhos. Ele sabe muito bem o que está fazendo. E sabe, ele empenhou a palavra dele para conosco: eu não vos deixarei órfãos. Não se sinta solitário, eu não te deixarei órfão. Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Segue-me. As minhas palavras são palavras de vida eterna, vale para todo o tempo do Espírito imortal que é cada um de nós. A solução, portanto, sempre com Jesus, nunca sem Kardec. Muito obrigado a todos e muita paz.